Hoje eu quero passar uma mensagem que o Messias nos deixou, que é uma mensagem extremamente importante, que faz sentido na vida daqueles que receberam com amor e que vai fazer sentido na vida daqueles que ainda estão buscando ainda. Mas antes de falar, eu queria deixar aqui, contar uma breve historinha aqui para vocês entenderem melhor acerca dessa mensagem que o Messias deixou, que eu tenho certeza que vai, não digo todos, mas para alguns de vocês que ouvirem o que eu tenho para dizer aqui, vai fazer todo sentido. Até mesmo porque eu compreendo e sei que há muitas pessoas que estão buscando nas religiões ali uma solução para suas vidas. Não importa para qual área da vida, mas de alguma forma tem buscado. De alguma forma depositado sua fé, mesmo que da forma errada, mas de uma forma que não tem trazido nenhum resultado de fato para a vida da pessoa. Mas antes de eu passar essa mensagem aqui, eu quero contar uma breve história para vocês aqui. São de dois garotinhos, dois meninos jovens que viviam próximo um do outro. Eles não se conheciam, mas tinham algo em comum. Um desses meninos, um desses garotos, ele morava num bosque. Tinha uma casa simples que ele vivia com os pais dele. Não tinha luxo, não tinha riquezas, não tinha nada. Era uma vida simples, uma vida bem natural, em meio à natureza. Mas, mesmo com toda aquela beleza da natureza ao redor, ainda tinha algo que faltava dentro desse jovem, desse menino. E sempre que dava uma oportunidade, quando ele terminava os afazeres dele em casa com os pais, ele saía andando ali pelo bosque, ali mesmo, naquele vilarejo que ele morava, cheio de casinhas simples, em meio à natureza. E ele saía andando pelo bosque ali próximo, que ele ficava pensando na vida dele, pensando o quanto ele queria se encher dentro dele de alegria, porque na verdade ele ainda não estava feliz com aquilo. Ele não era por falta de ter bens materiais, riquezas, não era isso. Ele sentia um vazio dentro dele. E esse vazio, quando ele se pegava sozinho, batia aquela solidão, aquela tristeza. Então isso o motivava a sair pelo bosque. E ele caminhando, pensando na vida. Parava, sentava na grama e ficava pensando, olhando o canto dos pássaros ao redor, nas árvores. E ele pensava por que ele não conseguia ser feliz dentro dele. Tinha uma coisa vazia ali dentro dele que o incomodava. Talvez porque ele olhava ao redor dele e via que ao redor dele as pessoas não viviam da forma que deveria ser. Ele sentia que tinha alguma coisa faltando ali. Sentia. E via que era mais do que os olhos estavam vendo ali. Então, esse tempo que ele saía andando pelo bosque, ele pensava muito ali sobre a vida dele. E como poderia melhorar. Que solução ele poderia encontrar acerca da vida dele. Da mesma forma, uma certa distância, não tão distante, ali tinha também um palácio ali, de um outro garoto, um outro menino, jovem,
A diferença entre ele e esse que andava, esse do palácio e o que andava e morava no vilarejo, é que esse outro tinha uma condição de vida muito boa. Então, e os pais dele reinavam ali, naquele palácio. Mas era tudo cercado também. Era já a primeira diferença entre os dois. Eles não tinham, um tinha liberdade de andar para onde ele quisesse, pelos bosques, e andar entre as árvores, o vilarejo, os bosques, os animais, aquelas poucas pessoas que viviam ali, comunidadezinha. Ele via ali o mundo ali, mesmo isolado ali, mas ele via. O outro não, o outro ele já vivia dentro de um palácio, ele não saía dali para nada. Ele nem sabia como que era ali fora. Ele imaginava, porque ele olhava lá de cima da torre, eu olhava pela janela, mas só imaginava, ele não conseguiria, nem imaginava como que era lá fora. Os pais dele colocavam empecilhos, não deixavam o filho conhecer. E isso também deixava ele para baixo. Deixava ele para baixo. Mas quando ele se sentia que estava muito vazio dentro dele, porque ele vivia dessa forma, assim como o outro menino do bosque, ele também vivia da mesma forma, vazio dentro dele, e queria entender muita coisa sobre a vida. Ambos os meninos tinham uma idade próxima, né? Jovens, começando a vida. Um tinha condição de vida boa, o outro não. Esse do palácio, por hora, o máximo que ele poderia é sair de dentro do palácio e ficar andando ao redor dele, entre aquelas muralhas, era tudo cercado, cheio de soldado em volta. Mas ele chegava num cantinho ali onde tinha uma árvore, alguma plantação, uma área mais de jardim reservada ali dentro do palácio. Ele sentava ali num banquinho também, quando ele estava triste dentro dele. Ele saía lá do quarto dele para descer até esse pequeno jardim, vamos dizer assim. Ele ficava pensando na vida triste. Queria saber também o que poderia fazer para mudar aquilo dentro dele. Porque ele se sentia aprisionado dentro daquele palácio. Não era o que ele queria. Por mais que ele tinha de tudo, do bom e do melhor, não era o que ele queria, ele não estava feliz. E aí é onde que entram os pensamentos dele. Semelhantemente igual ao menino que mora no vilarejo, que ficava andando pelos bosques ali perto. Eles eram um comum nesse pensamento. Não estavam felizes dentro dele. Eles notavam que as pessoas ao redor não viviam da forma que deveriam ser. Muita ilusão, muita fantasia, muita mentira. Não era daquele amor ao próximo que deveria ser. Isso entristecia eles. Mas porque esse pensamento deles, que é comum, igual um do outro, eles fizeram um certo dia uma coisa que não estava sendo programada. Simplesmente esse menino, esse garoto que mora num vilarejo, ele se deslocou mais adiante do que o normal. Da mesma forma também, esse menino que morava no palácio, ele saiu escondido de lá.
começou a vagar fora ali de onde ele morava, sem os pais dele saber. Ambos, né? Saíram sem os pais saber. Só que um já era livre ali e o outro vivia aprisionado ali dentro do palácio. Ambos eram tristes dentro de si e queriam compreender mais sobre a vida, de fato, como que deveria ser. Então eles começaram a caminhar fora do local que habitualmente eles sempre estavam ali. Andaram e foram andando sem rumo. Quando de repente eles se cruzaram, esses dois meninos. Então se conheceram, ficaram um olhando para o outro, se examinaram, perceberam logo de fato que tinha uma condição de vida diferente, até pela vestimenta. E nisso eles foram conversando, se conhecendo. Quando não, no meio da conversa surgiu um momento em que eles falaram a mesma língua. Comentaram com o outro: olha, eu tô caminhando aqui porque eu tô cansado da vida que eu levo, sem conhecer de verdade sobre a vida. Por que que as pessoas, elas não têm amor umas pelas outras? São frias. Ambos falaram sobre isso. E um olhou para o outro, ficaram pensativos e na mesma hora falaram juntos. Nós pensamos a mesma coisa, sentimos a mesma coisa. Mesmo a gente estando em diferentes condições de vida. Naquele momento ali, apareceu um homem perto deles, sabe, que transmitia muita paz, muita tranquilidade. Ele sentiu que tinha um amor puro, verdadeiro ali, que emanava dele ali, saía muita verdade, é como se fosse luz ali diante dos olhos dele. Eles ficaram sem entender, mas ao mesmo tempo eles sentiam uma coisa boa ali, que nem, eles queriam mais, cada vez mais. Então esse homem começou a conversar com eles acerca da vida. E explicou que esse mundo que eles viviam estava tudo contrário àquilo que aquele que deu o fôlego da vida havia criado. As pessoas, elas acabaram sendo enganadas pelas ilusões do mundo. Dos ensinamentos errados, que já começavam de berço, se espalhavam em tudo quanto é lugar, porque as pessoas já tinham a mente cauterizada, estavam cegas, enxergavam a verdade, e consequência disso não tinham mais amor dentro delas. Então esse homem conversou tanto com eles, transmitindo tanta paz, tanta, sabe, coisa que eles não faziam há muito tempo. Esses dois jovens, era sorrir, eles sorriram, ficaram muito contentes daquele assunto, aquela conversa que estava tendo com aquele homem, que emanava uma tranquilidade, uma paz dentro dele, de dentro para fora, muito amor, de forma acolhedora. Então esses meninos ficaram encantados e consequentemente chegou uma hora que ele falou assim, esse homem chegou para esses meninos e falou assim:
Vocês têm vontade de conhecer mais sobre mim? Vocês têm mais interesse em saber da verdade do que o mundo vem falando, cada um da sua forma? E naquela mesma hora, esses meninos olharam um para o outro, pensaram, mas não tão demorado, na mesma hora falou: lógico, a gente quer conhecer sim a verdade. A gente quer conhecer de fato aquilo que a gente tem sentido que está faltando dentro de nós. Os dois falaram na mesma hora, eles ficaram até contentes com aquela situação, vendo aquele homem que eles nunca viram. E na mesma hora, aquele homem falou: tá bom, vocês podem me seguir? Eu vou deixar vocês entrar aqui no meu reino para vocês conhecerem mais acerca das coisas da vida. E lá, vocês não vão mais sofrer. Se vocês quiserem, a porta está aberta. Basta me seguir. E vocês vão encontrar tudo aquilo que vocês buscaram até então e não encontraram ao redor de vocês. Aqui os meninos ficaram surpreendidos, ficaram contentes, pularam de alegria. E começaram a falar, sabe, desenfreado, contente um com o outro. Nossa, a gente encontrou agora a solução para a nossa tristeza. A gente vai conhecer tudo que a gente queria conhecer para tirar aquela tristeza de dentro da gente. Que a gente estava cansado de todas essas ilusões do mundo, essas mentiras que as pessoas contam. Fingem estar bem, não estão dentro delas. Que bom, a gente vai agora conhecer tudo isso. A gente vai entender agora. Então eles seguiram aquele homem. Seguiram aquele homem e foram entrando por uma porta. Só que quando eles entraram lá, eles se deram conta que toda aquela tristeza que tinha dentro deles já não tinha mais. Eles já estavam já ali, contentes, felizes dentro deles. E quanto mais eles ouviam aquele homem falando coisas maravilhosas para eles, que eles nunca tinham ouvido, simplesmente transformaram dentro deles. De dentro para fora, houve uma transformação assim, substancial. Eles simplesmente se tornaram outras pessoas. Eles não quiseram nem olhar para trás, não lembraram que tinha lá a família deles lá, não quiseram lembrar que tinham cada um seus afazeres. Cada um esqueceu o que tinha e deixou para trás, para justamente permanecer ali onde eles entraram no reino daquele homem que chamou eles. Então, eles nunca mais abandonaram aquela vida. Eles sabiam que os pais deles iam ficar preocupados, mas eles também sabiam que eles não podiam jogar fora aquela oportunidade única que eles tinham. Então, tudo aquilo que eles procuraram, eles encontraram ali com aquele homem que deu oportunidade para eles para falar acerca de tudo que eles queriam ouvir. E de fato preencheu aquele vazio dentro deles, eles se tornaram uma nova pessoa. E permaneceram ali. Nunca mais abandonaram. Porque conheceram a verdade da forma simples e com um amor verdadeiro. Agora, pessoal, o que essa historinha que eu contei para vocês
ela vai ter a ver com a mensagem que eu vou passar agora. O Messias, ele nos disse o seguinte. Ele nos disse o seguinte: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. O que o nosso Messias quis dizer com isso? Quando ele deixou essa mensagem, ele quis dizer para toda e qualquer pessoa, não importa o credo religioso, não importa qual crença você tem, não importa a sua posição social, sua condição de vida, não importa quem você é. Ele só quis dizer que, de uma forma simples, que você pode largar tudo, você não precisa de nada disso. Que nada dessas religiões vem falando, vem ensinando, vão preencher vocês. Nada desse mundo que vem sendo ensinado além dos ensinamentos dele pode abrir uma porta não só com solução para a sua vida, mas com a salvação eterna. E que ele é o único que pode, de fato, levedar a sua vida. Não os templos religiosos, não as mentiras que as pessoas contam no mundo, mas sim a verdade mais pura e sincera. Que o nosso príncipe, Messias, pode abrir a porta do reino e nos apresentar para o Pai Celestial. É só por Ele. Porque Ele é a porta de entrada. Então, quando Ele nos diz que eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, Ele já está dizendo, eu sou a porta. É para você que ainda está em sistema religioso insatisfeito com tudo que está vivendo, que ainda busca algo que não está encontrando ali e não vai encontrar de fato. É para você que de repente tem tudo na vida, ou para você que não tem nada e sente que está faltando uma coisa. E essa coisa que está faltando não é apenas uma coisa, é uma pessoa. E que é a porta de entrada para o reino do nosso Pai que está no céu. É o nosso Messias, é o único. Que por sinal ele desabona qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que fuja do dele, tudo que foge dele, tudo que foge dos ensinamentos dele, do Pai, ele abomina. E isso é o que vem fazendo, possivelmente você que está ouvindo eu falar isso aqui agora, está sofrendo, está amargo dentro de você, está triste. E principalmente ficou iludido com tanta coisa, está tendo dificuldade de acreditar hoje de novo. Porque esse mundo infelizmente está corrompido. E hoje o que a gente tem só a solução é a porta. A solução para a nossa vida é o Messias. A mensagem que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, é essa. Principalmente para você que tem em religião ainda, que não está satisfeito, não está encontrando aquilo que você busca de fato. Porque está cansado de falar, de ter que trazer dízimo, tem que trazer oferta, para acontecer isso na sua vida, para acontecer não sei o que lá. Sabe, estão cansados de promessas. E percebe que isso não é uma coisa boa. Não tem nada a ver com amor ao próximo, não tem nada a ver com a salvação. Está aqui, ó, dentro de vocês, aqui falando sempre. Pode ter certeza que quem está chamando é o Messias. O Messias, ele tinha dito, deixou bem claro, saiam dela, povo meu. Dela quem? As religiões.
Ele é a porta. Isso a gente só se chega até o Pai por meio do Messias, e não por meio das religiões. Então, a mensagem que eu quis passar com essa historinha aqui, você que está vazio, larga tudo. Busca agora a verdade, busca o Messias e o Pai. O Messias é o nosso intercessor e Ele que pode nos salvar. Ele que pode transformar dentro da gente uma nova pessoa e pode nos dar a vida eterna. Guarde essa mensagem dele quando ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por ele será salvo. Ele é a porta. As outras portas não são verdadeiras. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, meus irmãos. Espero que reflitam, guardem com vocês. O Messias está chamando vocês de novo. O nosso Pai lá em cima está esperando. Porque o nosso Pai, para cada um de vocês, Ele dá na mão do Messias e espera vocês aceitarem o Messias na vida de vocês. Aí Ele confirma vocês para o Pai, vocês se tornam filhos. E vocês vão encontrar a salvação que tanto almejam. De forma leve, simples, verdadeira e com amor. Um forte abraço. Até a próxima mensagem. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.